Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam bem. Vamos iniciar hoje mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula de língua portuguesa vai trabalhar um conteúdo, um tipo de texto multimodal que já vem sendo utilizado há muito tempo, não só no nosso tempo contemporâneo, mas há anos atrás esse texto multimodal ele já vem sendo utilizado. Mas só que ele não era tão falado, as pessoas não diziam que aquele tipo de texto era um texto multimodal. Então vamos falar sobre multimodalidade. Parece um palavrão, né? Mas não é um palavrão, é uma coisa bastante legal. Nós vamos falar de textos multimodais. Como o próprio nome diz, múltiplos, muitas modalidades, diferentes formas de linguagem. Eu tenho aqui para vocês um exemplo de um texto multimodal, onde ele utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos observá-lo agora. Nós temos aí, como vocês podem perceber, uma parte escrita falada Polo Norte 2100 e nós temos um pinguim falando oxente. Vamos analisar esse texto. Bem, a parte da imagem, nós temos um cenário de seca com os pinguins suando e a parte escrita nós temos Polo Norte 2100 oxente, ou o pinguim falando oxente. Por que esse texto é dessa forma? Esse texto ele é uma crítica ao aquecimento global, é uma crítica à humanidade pelo fato de nós estarmos tendo cada vez dias mais quentes, decorrentes do nosso descuido com a natureza. Então, por que colocou Polo Norte e um pinguim suando? É para fazer essa crítica referente ao aquecimento global, que nós não estamos dando devido valor ao nosso habitat natural, nós não estamos dando devido valor ao nosso meio ambiente. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo um aquecimento global e os nossos dias estão sendo mais quentes, cada vez mais quentes. Por isso, eles colocam um cenário de um pinguim que fica no Polo Norte, um cenário frio, para um local de seca. E ele fala o oxente, por quê? Porque esse local de seca nós temos o sertão aqui no Nordeste, que é bem quente. E o oxente é falado mais pelos nordestinos, né? O oxente é uma linguagem que nós nordestinos utilizamos. A multimodalidade é um fenômeno em que diferentes modos semióticos, isto é, diferentes linguagens, como idiomas, representações visuais, gestos, são combinados e integrados em situações comunicativas. Ou seja, eu utilizo de vários aparatos, várias modalidades, diferentes linguagens para expressar uma comunicação. Por exemplo, em uma conversa face a face, além dos elementos verbais, integram-se postura, gestos, expressões faciais e etc. Ou seja, para a pessoa passar uma mensagem, informar alguém, comunicar alguém sobre algo, ela pode usar a linguagem verbal, a linguagem que ela utiliza na fala, também pode utilizar gestos, a expressão facial dela, a postura que ela está mostrando para poder passar a mensagem. Demo 2008 diz: as linguagens hoje se tornam multimodais. Um texto já tem várias coisas inclusas: som, imagem, texto, animação. Um texto deve ter tudo isso para ser atrativo. Sem isso, quando vão para a escola, essas crianças se aborrecem, porque a escola é devagar. Então, o que ele está querendo dizer? Que esses textos multimodais, eles são atrativos para as crianças, para o alunado, para as crianças só não, mas todo o alunado, crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então, a linguagem multimodal é a linguagem mais atrativa, ela faz com que a gente tenha mais interesse de buscar, de saber o que aquele texto está falando. Se eu tenho um texto multimodal, que tem a parte escrita, tem as imagens, de todo um aparato de diferentes linguagens, então eu faço com que o meu texto fique mais atrativo para o meu público. Os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas. Os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas, a composição da linguagem verbal e não verbal, com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Ou seja, nós temos no nosso mundo contemporâneo, no nosso mundo atual, esses textos multimodais, que às vezes nós encontramos até na internet, nas redes sociais, nós acabamos nos deparando
com textos multimodais. Então, esses textos multimodais estão se vinculando ao nosso mundo contemporâneo, à nossa atualidade, à nossa era da tecnologia que estamos vivendo agora. Quando temos um texto, quando lemos um texto, somos expostos a uma grande quantidade de estímulos sensoriais e visuais, os quais se somam aos nossos objetivos de leitura. Lemos os textos de modo diferente, porque são diferentes as motivações que nos conduzem a essa prática. Na condição de leitores, criamos expectativas diretamente relacionadas com o tipo de texto que será lido, no qual esperamos encontrar uma gama de recursos multimodais que nos ajudem na utilização dos objetos. Ou seja, nós, quando vamos ler um texto, nós queremos que aquele texto seja atrativo. Nós, quando vamos estudar sobre determinado assunto, nós queremos que aquele conteúdo que está sendo trabalhado, ele seja um texto multimodal, que ele não tenha apenas aquela parte escrita, aquela parte mais tradicional de colocar aquele texto enorme para estudar. O aluno de hoje, ele quer um texto multimodal para estudar. Ele se sente atraído pela linguagem multimodal. Não só o aluno, mas todas as pessoas. Porque quando a gente usa de vários aparatos, vários aspectos, várias modalidades para se passar uma mensagem, para se passar uma comunicação, então vai instigar os nossos leitores que eles busquem o que a gente está escrevendo, busquem a mensagem que a gente está passando, busquem saber do que aquele texto está se referindo. Se nós temos uma linguagem verbal e não verbal, no texto, como eu mostrei para vocês agora a questão dessa imagem do Polo Norte, com os pinguins, veja que riqueza, em poucas palavras, com uma imagem pequena, sem tantos elementos na imagem, mas o autor desse texto, verbal e não verbal, desse texto modal, ele conseguiu expressar todo um problema que está assolando a humanidade, que está preocupando muita gente, que é a questão do aquecimento global, a questão de que cada dia os nossos dias parecem ser mais quentes. Cada dia nós estamos sofrendo mais com essa questão do calor, que até no inverno, como estamos passando agora, nós estamos sentindo esses dias quentes. Mesmo quando chove, nós sentimos esses dias mais quentes. Nós sentimos o sol mais presente. Nós suamos mais, nós estamos transpirando mais. Então, o que é que acontece? Em um pequeno texto que tem uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, ele passou uma informação tão grandiosa, tão preciosa, certo? Então, esses textos multimodais, eles têm a peculiaridade de fazer com que a comunicação ela seja mais aceita pelo leitor, porque ele se torna mais atrativo. Por ele se utilizar de diferentes linguagens, de diferentes formas para atrair o leitor a observar o texto, a analisar o texto, então ele fica sendo um texto mais rico, certo? Um texto mais gostoso de se ver, gostoso de se ler, gostoso de se observar. Bem, é isso que eu tinha para passar para vocês. Tchau, beijos e até mais.